Hoje nós vamos tratar de um período de apenas 100 anos, de cerca de 1808 a começo do século XX. Ou seja, é menos tempo, mas tem muito mais coisas para ver. E por isso, então, tem mais slide. E eu prometo não correr, mas eu vou procurar ser bastante disciplinado para a gente não perder o conteúdo. Por que esse período é importante? Porque é o século XIX. O século XIX é o século da formação do Estado brasileiro, da independência do Brasil, primeiro da chegada da corte, de Dom João, a independência do Brasil, o primeiro e o segundo reinado, e depois a proclamação da República, que é o regime de governo que nós temos hoje. Esse é um momento importantíssimo também na história da humanidade, por várias razões. Havia assim, uma série de revoluções em andamento nesse período. Então eu gostaria de começar o primeiro slide falando dessas revoluções. Antes de falar sobre o Brasil, vamos pensar no contexto em volta, né? Às vezes é um grande erro a gente estudar a história do Brasil e de Portugal como se fosse uma relação apenas bidimensional, tem só Portugal metrópole e Brasil colônia. Não, esses dois territórios, eles são profundamente afetados pelo que está acontecendo em volta, pela história da humanidade. Eu uso na abertura do livro 1808 uma frase como epígrafe. Epígrafe é aquela frase que os autores põem na frente do livro, logo nas primeiras páginas, para sinalizar o tom do que eles pretendem escrever. É uma frase de uma série da televisão britânica, da BBC, sobre história, que diz o seguinte: as pessoas fazem história, mas elas nem sempre se dão conta do que estão fazendo. É muito interessante, né? Nós estamos todos aqui fazendo história, os desdobramentos do que está acontecendo nesse momento nós só vamos saber mesmo daqui a muitos anos, daqui a muitas décadas, talvez até daqui a muitos séculos. Então o que cabe é uma pergunta, né? O que levaria a corte de Portugal a tomar uma decisão tão drástica em 1807 e 1808 quanto a fugir para o Brasil? Coisa que nenhuma outra monarquia europeia fez, nem antes nem depois. Nunca antes uma corte europeia cruzou o Oceano Atlântico para vir viver e governar num lugar que, olha, era relativamente selvagem, atrasado, primitivo, que era o Brasil de 1800. O que estava acontecendo? Por isso que precisa olhar em volta, né? Ou seja, Portugal e Brasil são levados por um rio caudaloso que está levando tudo de turbilhão naquele momento. Há mudanças de toda a natureza, mudança nas tecnologias de produção de alimentos, com o uso de novos equipamentos agrícolas que aumentaram bastante a produção de alimentos na Europa, revolução na medicina com a descoberta da vacina contra a varíola e outros controles de doenças que até então eram endêmicas. Tem uma revolução industrial na Inglaterra que está mudando a forma do ser humano produzir mercadorias, mudando toda a escala de produção, mas esse é principalmente um momento de revolução nas ideias. As ideias, como vocês sabem, são coisas intangíveis, né? A gente não palpa uma ideia, não pega, mas elas têm um poder de transformação absurdo, porque a ação humana é resultado das ideias. Primeiro nasce a ideia, e aí vem a ação humana. Então a ideia é provavelmente a coisa mais transformadora, mais do que uma bomba atômica, mais do que todos os exércitos somados. São as ideias que transformam o mundo. E tinha algumas ideias revolucionárias pairando no ar nesse momento, e que afetam profundamente a forma como nós analisamos o Estado. Ontem nós fizemos uma análise do Estado, que era um Estado basicamente monárquico. O rei ele era absoluto, monarquia absolutista, ou seja, todo o poder emanava do rei e seu nome era exercido, né? Inclusive até os casos de corrupção. O rei franqueava a possibilidade de que houvesse enriquecimento dos seus funcionários nos territórios de além-mar. No final do século XVIII, começa a surgir uma ideia nova, de que todo o poder emanava do povo, e seu nome deveria ser exercido, que é a ideia de democracia e de república. Ou seja, uma república representativa, que o povo vota, constitui os seus governantes e é governado por essa escolha.
E a primeira grande mudança acontece em 1776, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos até então era a colônia da Inglaterra, uma monarquia parlamentarista. Os Estados Unidos rompem com a Inglaterra e reformam todas as instituições. A partir de então não tinha mais rei e surge essa ideia de que todo o poder emana da base e em seu nome era exercido. Logo em seguida ocorre uma outra grande revolução, chamada de Revolução Francesa, 1789. Muito influenciada pela primeira, que é a independência dos Estados Unidos. Só que lá a coisa é radicalizada, porque enquanto na independência dos Estados Unidos houve algum controle do processo revolucionário, na França não. Logo se instalou o regime de terror, as pessoas eram mandadas para a guilhotina e decapitadas em razão de divergências políticas, o rei e a rainha foram decapitados, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Essa revolução foge do controle das suas lideranças e aí quem entra em cena é Napoleão Bonaparte, né? Que é o homem que impõe pela força das armas as ideias da Revolução Francesa. Ele começa a destituir todos os imperadores, reis soberanos da Europa e implantar as ideias da Revolução Francesa pela força das armas. Ele conseguiu conquistar todo mundo, menos a Inglaterra, que estava do outro lado do Canal da Mancha, mais difícil de invadir, e também era uma potência industrial e uma potência naval. Então, em 1806, 1807, essas duas visões de mundo entram em conflito, militar e também econômico. A Inglaterra resistia ao poder de Napoleão, mas Napoleão não conseguia invadir a Inglaterra, e ele decreta o bloqueio continental. Ele diz o seguinte: aqui na Europa, onde eu mando, ninguém compra, ninguém vende nada para a Inglaterra, tentando estrangular essa economia industrial, uma economia de escala, que precisava de mercados, porque se você produz muito e não vende, você vai à falência. Então é uma economia de escala e ele tenta estrangular. Quem está no meio disso tudo? Um pequenino país chamado Portugal, que embora tivesse um império enorme, espalhado por 4 continentes, Europa, África, América e Ásia, nessa época estava muito fragilizado, não tinha exército, não tinha população, não tinha capital, não tinha meios para se defender da pressão dessas duas potências, a França revolucionária e militarizada de Napoleão e a Inglaterra da Revolução Industrial e uma potência naval. Então o Napoleão decreta o bloqueio continental, exige a adesão de Portugal. Portugal tinha uma aliança antiga com a Inglaterra, que assegurava a independência dos portugueses contra a Espanha, especialmente, e pressionado por os dois, o Dom João decide dar no pé, o que é uma coisa surpreendente. Então, entre o anoitecer do dia 27 de novembro de 1807 e o amanhecer do dia 28, do dia 29, na verdade, porque eles embarcaram no dia 27, durante 2 dias o vento soprou contra, do mar para o continente. Os navios eram à vela e não conseguiam partir. E as tropas de Napoleão chegando, porque o Napoleão mandou invadir Portugal. E os nobres e o rei de Portugal, o príncipe regente, a rainha, desesperados porque eles não conseguiam zarpar. Na madrugada do dia 29, o vento virou e a frota foi embora. 58 navios levando entre 10 e 15 mil pessoas para o Brasil. Essa viradinha de vento teria consequências drásticas na história de Portugal e do Brasil. Porque se o vento não vira, a corte portuguesa seria aprisionada. E aí todo o processo de independência do Brasil seria diferente, tá bom? Então é só para dar esse pano de fundo. E vamos em frente. Aqui é o embarque da corte para o Brasil, em 1807. Seu embarque, muita coisa ficou abandonada no Porto de Lisboa, porque os franceses realmente estavam chegando e chegaram de fato horas depois e ainda viram os últimos navios no horizonte. O único que voltou era um que estava tão ruim que não conseguia navegar e foi aprisionado, mas não tinha nada de importante nele. E o Dom João veio para o Brasil. Essa é uma alegoria da chegada da corte, uma alegoria, como vocês sabem, não é fotojornalística, é uma cena idealizada. Então o que vocês veem aqui? Uma corte impecavelmente vestida chegando da Europa e aqui a América, né, vestida em trajes indígenas, que acolhe essa monarquia que vem salvar o novo mundo da barbárie, da falta de civilização, da falta de cultura. Então, olha, interessante, né? Essa corte chega, na verdade não foi bem assim, a viagem foi muito difícil, tinha piolho, tinha pulga nos navios, eles sofreram muito, as mulheres chegaram carecas, usando turbantes, mas essa era uma alegoria. Então é interessante olhar o que era o Brasil em 1808.
Que país, que lugar era esse onde chegou a corte de Dom João fugindo de Napoleão? Alguns itens importantes. Primeiro, a bem-sucedida ocupação territorial. Nos séculos anteriores, os portugueses tinham, vamos dizer assim, atropelado o Tratado de Tordesilhas, que dividia o Brasil mais ou menos ao meio do que nós temos hoje, de Belém do Pará a Laguna e Santa Catarina. Os bandeirantes, os mineradores de ouro e diamante, os preadores de índios que entravam pelo continente para escravizar os indígenas, alargaram essas fronteiras até mais ou menos os limites que o Brasil tem hoje. Então essa era uma novidade, a bem-sucedida e tal. Mas apesar disso, um grande isolamento e muita rivalidade entre as províncias. Havia pouca comunicação entre o Pará, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Uma precariedade muito grande na saúde e no saneamento, a rigor não havia nada, nenhuma assistência de saúde, nenhum saneamento. O analfabetismo era estimado em 99% da população. De cada 100 brasileiros, só um saberia ler e escrever, os outros nada. Então, lembre-se lá de Platão, a educação e tal, como é que você vai? Ok? Vamos voltar a isso depois. Uma grande pobreza. E o Brasil era e foi o maior território escravagista da América. O Brasil recebeu cerca de 4,5 milhões de escravos ao longo de 300 anos, de um total de 10,5 milhões que vieram para o continente americano. Então, 40% de todos os escravos que vieram da África para a América tiveram como destino o Brasil. O Brasil estava viciado em escravidão. Tinha havido uma explosão populacional no século XVIII, população que no final do século XVII era de 300 mil habitantes, população da cidade de Sorocaba hoje, tinha saltado para 3 milhões. Por quê? A febre do ouro e do diamante que nós vimos ontem. O Brasil virou uma grande serra pelada no século XVIII, veio gente de tudo quanto é lado, especialmente escravos. Só no século XVIII entraram no Brasil 1 milhão de escravos para trabalhar em minas de ouro e diamante. Mas na época da chegada da corte já havia uma decadência nessa produção de ouro e diamante. Uma das consequências foi a Inconfidência Mineira de 1789, que vocês conhecem bem. E aí acontece uma grande transformação. Então, o Dom João chega ao Brasil e aí ele precisava mudar o Brasil, porque se ele não muda o Brasil, não tinha como continuar governando o Império Colonial Português, porque Portugal estava ocupado pelas tropas de Napoleão. Então, não é que o Dom João fosse bonzinho, generoso, agradecido, grato pela forma como os brasileiros o recebiam naquele momento de dificuldade. Ele começa a mudar o Brasil porque era preciso fazer isso. Ou seja, era preciso transformar o Rio de Janeiro, especialmente, num lugar minimamente digno de abrigar uma corte europeia refugiada nos trópicos, que também trazia todo o corpo diplomático, uma série de viajantes que chegaram na época, cientistas, pintores, compositores, dançarinos. Sobre isso eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas ele toma a primeira grande decisão no dia 28 de janeiro, em Salvador, uma semana depois de chegar à Bahia. Primeiro ele chegou na Bahia, depois foi para o Rio de Janeiro, que foi a abertura dos portos. Até então, toda a produção do Brasil passava pelo monopólio português. O Brasil não podia comercializar com ninguém. Era o monopólio, o regime de monopólio da metrópole. Como Portugal estava ocupado por Napoleão, se o Dom João não abre os portos, não havia para onde levar os navios do Império Colonial Português e nem comercializar com as outras potências, com os outros países. Então ele abre os portos. Isso era também uma exigência da Inglaterra, que estava com produtos da Revolução Industrial encalhados, em função do bloqueio continental, e a Inglaterra queria novos mercados. Então abrir os portos do Brasil era uma forma de favorecer os ingleses nesse momento. Então ele toma essa decisão. E aí ocorre um fenômeno interessante. O Dom João, ele clona o Portugal no Brasil. O que ele faz? Vocês lembram ontem daquele slide que eu falei sobre a organização do Estado português? Muita burocracia, muitos conselhos, muitas jurisdições, um cipoal jurídico e coisa assim. Como Portugal estava ocupado, o Dom João começa a copiar isso no Brasil. Então a Real Casa de Suplicação, que era o Supremo Tribunal Federal da época, é recriado no Rio de Janeiro. Ele transfere a fábrica de pólvora, que estava em Lisboa, transfere para o Rio. A Real Biblioteca vira a Biblioteca Nacional que nós temos hoje. Ele começa a copiar todas as instâncias de Estado
Então, o que o Dom João faz? Ele planta a semente do Estado brasileiro em 1808, porque era o Brasil que se tornaria independente em 1822, ao contrário dos Estados Unidos que recriaram as instituições em 1776, o Brasil independente em 1822 ele é uma cópia fiel das instituições portuguesas, que o Dom João cria ou copia quando está no Rio de Janeiro. Então é interessante isso, é uma clonagem, toda a estrutura, a forma de funcionamento, a estrutura cartorial, burocrática, se transfere para o Brasil com a chegada da corte. Tem um esforço civilizatório nos trópicos, então chega o Debré, chegam os pintores, Márcio Spiques, que era uma grande expedição científica, ou seja, botânicos, geólogos, gente de todo jeito, compositores, dançarinos, artistas, para criar um ambiente de corte no Rio de Janeiro. Então esse é um momento muito bem documentado da história brasileira, que me deixou muito feliz quando eu fiz o 1808, porque tem muito quadro, muita documentação, muito relato de viajante. Então, um Brasil bem documentado, coisa que até então não existia. O Brasil era proibido, né? Era fechado para os estrangeiros. Tem uma invasão dos produtos ingleses, claro, como consequência da abertura dos portos. Os viajantes e a redescoberta do Brasil, que eu citei há pouco. O auge dessa transformação é a criação do Reino Unido, em 1815, em que o Brasil de fato deixa de ser colônia de Portugal, e aí ele vira Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Algarves era uma província no sul de Portugal, ainda é uma região que existe lá, e que tinha uma certa independência, por isso que a gente fala Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves, porque o rei de Portugal era o rei de Portugal e o rei dos Algarves. E aí o que nos interessa? Surge uma nova corte, o que eu chamo aí de o ataque ao cofre. Então vamos ao assunto que nos interessa aqui, né? Que é a corrupção. Então, com a chegada da corte de Dom João, inaugura-se, seria uma caricatura da época, esse APDG aqui é um mistério na história do Brasil, ninguém sabe quem era um artista anônimo, mas ela fazia caricaturas da corte. Olha que coisa curiosíssima, naquela época tinha uma mulher no Rio de Janeiro fazendo caricatura da corte de Dom João. Então, aqui é a cerimônia do beijamão, as pessoas entravam na fila e demorava 7, 8 horas e todo mundo tinha o direito de beijar a mão do rei. Como o rei não tomava banho, eu não sei se era uma experiência agradável, mas era isso. Então, o que eles faziam? Eles pediam, reclamavam do comportamento de funcionários públicos, deixavam bilhetinhos, faziam pedidos especiais, e essa é a caricatura dessa corte, porque há um encontro de interesses no Rio de Janeiro em 1808. De um lado chega... O Brasil era mais rico que Portugal. Nessa época o Brasil produzia ouro, diamante, açúcar, já estava começando a produzir café, já tinha uma boa produção pecuária, tabaco, algodão e assim por diante. Então o Brasil era mais rico do que a metrópole. E chega de Portugal uma corte necessitada de ajuda, quebrada, porque vieram junto 10, 15 mil pessoas que dependiam do dinheiro do rei. Era uma corte numerosa, perdulária, e tinha no Brasil os ricos que poderiam ajudar essa colônia. Só que essa corte. Só que aí ocorre uma coisa interessante. Essa corte que chega de Portugal tem a prerrogativa de distribuir o quê? Privilégios, benefícios e títulos de nobreza. E aqui tem uma riqueza plebeia. Não havia nobres no Brasil, mas muito ricos. Então o que acontece? Um toma lá da cá. Então, nos 7 primeiros anos, nos 8 primeiros anos no Brasil, Dom João distribuiu mais títulos de nobreza do que em todos os 500 anos anteriores da história de Portugal. Em troca de quê? De apoio financeiro e apoio político. Tanto assim que um historiador baiano chamado Pedro Calmon, ele cunhou uma frase interessante, ele diz assim: em Portugal, para se fazer um conde, eram necessários 500 anos de tradição, serviços ao rei e tal. No Brasil bastavam 500 contos. Então você dava uma contribuição ao rei e ganhava um título de barão, um título de visconde, assim por diante. Então esse toma lá da cá. Logo na chegada, no primeiro dia, no dia 8 de março de 1808, dia da chegada da corte no Rio de Janeiro, o Dom João ganhou de presente de um traficante de escravos, essa casa aqui. O Elias Antônio Lopes, que era um grande traficante de escravos, chamado de Elias o Turco,
deu de presente para o Dom João a melhor casa da cidade. Aí eu pergunto, por que o Elias Antônio Lopes daria a melhor casa da cidade de presente para o rei? Ou para o príncipe regente, ele só se tornaria rei em 1816. Em troca de benefícios e privilégios. O Elias Antônio Lopes é um dos homens que mais se enriqueceu durante os 13 anos de permanência da corte de Dom João no Rio de Janeiro. Ganhou inúmeras honrarias, ganhou o hábito da Ordem de Cristo, que era um grande privilégio, ganhou títulos de nobiliarquia, ganhou privilégios de arrecadar impostos na região de Paraty, que uma parte ficava com ele. Ele se enriqueceu muito e se tornou uma pessoa muito influente. Ou seja, uma convergência de interesse. Aliás, o palácio está até hoje lá em São Cristóvão, no bairro de São Cristóvão, vale a pena visitar se vocês forem lá. Hoje é o Museu Nacional, né, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas assim, foi um período de muita promiscuidade nos interesses públicos e privados. Tanto assim que os dois homens responsáveis pelo Tesouro Real e pelo que seria hoje a despensa, os armazéns da corte, que era o Joaquim José de Azevedo e o Bento Maria Targini, eles ficaram de tal forma associados à ideia de corrupção que foram proibidos de desembarcar em Lisboa em 1821 pelas cortes constituintes, quando Dom João voltou. Porque era demais para Portugal, aqueles dois homens indo para Lisboa, de tal forma eles estavam ligados à ideia de corrupção. A mulher do José Joaquim de Azevedo, Joaquim José de Azevedo, ela apareceu um dia num concerto no Teatro São João do Rio de Janeiro, que era o Teatro Real, usando joias no valor equivalente a hoje a 35 milhões de reais. Então a mulher do Cabral, fichinha. Não é não. Não é, né? Não tem comparação. Esse é o relato de uma viajante inglesa, Maria Graha, e ela ainda assim, ela falou, eu tenho outras joias no valor equivalente guardadas em casa. O que aconteceu com esses dois personagens? Foram promovidos a Visconde. Um virou Visconde de São Lourenço, outro virou Visconde do Rio Seco, em função dos bons serviços prestados à corte no Rio de Janeiro. Então vocês observam essa promiscuidade, né, do toma lá da cá durante a permanência da corte. Aí em 1821 o Dom João foi embora, porque houve uma revolução em Portugal, a Revolução Liberal do Porto, os portugueses queriam a volta do rei, se o rei não voltasse, Portugal poderia eleger um outro rei. Foram as cortes convocadas, né? Eu falei das cortes ontem, que era um mecanismo de assessoria do rei, composto pela nobreza. Ou Portugal poderia até se tornar uma república, porque tinha muitos republicanos dentro das chamadas cortes constituintes. Na verdade, Portugal só virou mesmo república em 1910, mas havia um certo risco de Portugal. E Dom João, evidentemente, não queria perder o reino dos seus ancestrais, né? Então ele volta, a contragosto ele volta, mas na noite anterior à partida, ele chamou no seu quarto, lá no Palácio São Cristóvão, o filho mais velho, o príncipe Dom Pedro, o futuro Pedro I, nosso imperador, e pronunciou essa frase aqui famosa, né? Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me has de respeitar do que para qualquer um desses aventureiros. Essa é uma frase profética, porque ela tem 3 mensagens. Primeira mensagem, a independência vem aí. Depois de tudo que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, nos últimos 13 anos, não dá mais para o Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Não tem jeito. O Brasil vai virar independência. Então, já que o Brasil vai se tornar independência, faça você a independência do Brasil. Você, meu filho, herdeiro da coroa portuguesa. Você lidera o processo de independência do Brasil. Para quê? Para que não caia nas mãos desses aventureiros. Quem seriam os aventureiros da frase do Dom João? Os republicanos, que estavam fazendo a independência da América Espanhola. Simão Bolívar, José Martín, Bernardo O'Higgins e assim por diante. Ou seja, e que tiravam os reis de cena. Então, o que o Dom João está dizendo é o seguinte, olha, a independência vem aí, você lidera a independência do Brasil, nós, a família real de Bragança, vamos coordenar esse processo e vamos impedir que o Brasil se torne uma república. E, de fato, é o que acontece no ano seguinte. Por isso que é uma frase profética, ou seja, tudo que o Dom João falou nessa frase aconteceu aqui, o Grito de Ipiranga, dia 7 de setembro de 1822. Então, quem faz a independência do Brasil
não é um republicano como Simão Bolívar, ou o Thomas Jefferson, ou o George Washington, ou Alexander Hamilton, John Adams, é o herdeiro da coroa de Portugal. Então, é um processo de independência sob controle. Por que aconteceu isso? O Sérgio Buarque de Holanda, nosso grande historiador paulista, tem uma tese curiosa. Ele diz que, em 1822, no processo de independência, aconteceu um fenômeno que é um amálgama que uniu os interesses da elite brasileira com a monarquia portuguesa e que se chamava medo. Havia muito medo no Brasil. Medo de duas naturezas. Primeiro, de que o Brasil mergulhasse numa guerra civil, como estava acontecendo com a América Espanhola. Porque, como era um país, como era um território muito isolado, com muita rivalidade entre as províncias, na hipótese de haver uma guerra civil republicana, o país se fragmentaria em vários países independentes. Então, hoje nós seríamos 4, 5, 6 países diferentes de língua portuguesa, mas não o Brasil grande, unido de dimensões continentais que nós temos hoje. Então esse era o medo, uma guerra civil republicana que pudesse fragmentar o Brasil. E a conquista territorial era um grande ativo do Brasil no final do período colonial. A segunda, uma guerra étnica. A maioria da população no Brasil era escrava ou forra, recém-libertada. De 3 milhões de habitantes, os brancos eram só 1 milhão, só um terço da população. E algum tempo atrás tinha acontecido uma grande revolução no Haiti. Na independência do Haiti, era uma colônia francesa, os escravos pegaram em armas, inspirados pela Revolução Francesa, que dizia que todo ser humano nasce com direitos iguais, que incluía a liberdade, falou, isso é para mim mesmo. E trucidaram os brancos. Houve um banho de sangue na independência do Haiti. Então havia no Brasil o medo do haitiísmo, de que houvesse uma guerra étnica no Brasil. Então, diante desse cenário de medo, de guerra civil republicana e fragmentação do território, e de revolução social, uma bomba social, o que a elite brasileira fez? Se agregou em torno da coroa. É assim, vamos fazer uma revolução sob controle, uma revolução conservadora. A gente rompe os vínculos com Portugal, mas não mexe em nada mais. Não mexe. Isso aqui é uma panela de pressão, se fizer assim pode explodir. Ok? E é isso que acontece. Então o Brasil rompe os seus vínculos com Portugal, mas ele mantém inalterada a estrutura social vigente. Ele não acaba com a escravidão, não acaba com o tráfico negreiro, não educa as pessoas, não alfabetiza ninguém, não faz reforma agrária, não distribui riqueza e, principalmente, ele não mexe nas instituições. Fica inalterado. Então, até nesse ponto de vista, o Brasil continua uma cópia fiel de Portugal. Essa é a coroação do Dom Pedro, em dezembro de 1822. Em apenas 13 anos, essa transformação da colônia num país independente, né? Então, vale a pena. Claro que o período é muito curto, né? Apenas 13 anos. Eu falei o que era o Brasil em 1808. Vamos dar uma olhada agora em 1822? Então, permanecia essa característica de isolamento e rivalidades regionais. Analfabetismo e pobreza generalizada, não mudou nada. Uma elite muito dividida por divergências políticas. Os brasileiros estavam muito divididos. Tinha monarquista liberal, monarquista absolutista, tinha federalista, tinha centralizador, tinha republicano, entre a maçonaria do Rio de Janeiro, era toda republicana. O Frei Caneca, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, era republicano. Tinha republicano na Bahia. Então, uma elite muito dividida a respeito do que fazer com esse país novo. Falta de consenso a respeito até da separação. Tinha gente que preferia continuar unido a Portugal, porque era vantajoso para o Brasil se o Reino Unido continuasse. O Brasil era mais rico, não tinha mais o monopólio, então seria uma forma do Brasil continuar vendendo seus produtos para a Europa sem o monopólio português. Um Estado à beira da falência, porque o Dom João, quando foi embora, raspou os cofres públicos e levou tudo embora, não tinha dinheiro para nada. A ausência de forças armadas, o Brasil não tinha exército, não tinha marinha, aeronáutica muito menos, né? Mas não tinha. E o medo dessa guerra civil republicana e, principalmente, a escravidão e o fantasma dessa bomba social. Essa é só para resumir o que eu falei até agora. Então aqui tem uma frase do chamado patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, que ele, ao observar esse cenário, ele fala o seguinte, ó, a amalgamação muito difícil será a liga de tanto metal heterogêneo em um corpo sólido e político. Por que o José Bonifácio falava assim? Porque ele era mineralogista.
Por isso que ele usa essa linguagem mineralógica, né? Amalgamação, muito difícil, será a liga de tanto material heterogêneo. Ele está dizendo o seguinte, como é que a gente vai fazer um país com essa matéria-prima? Com tantos escravos, com tantos pobres, com tanto latifúndio, com tanta divergência regional, com uma elite dividida. Como é que a gente vai fazer? Como é que dá para fazer um país como esse? Lembra lá do Platão? De novo, você tem que ter uma certa organicidade, as pessoas têm que estar num nível razoável para constituir uma república ideal. Aqui não, aqui a gente tinha uma pequena elite imperial muito pequenininha, formada em Coimbra, e um mar de analfabetos, de escravos, abandonados à própria sorte. Então é assim que ele está dizendo, olha, é muito difícil fazer esse país do jeito que a gente pretende, né? O José Bonifácio tinha um projeto de Brasil muito avançado para a época. Eu diria que esse projeto seria bom até hoje. O José Bonifácio defendia independência com monarquia constitucional, poder centralizado no imperador, integridade territorial, não divide o Brasil, mas também abolição do tráfico negreiro, educação para todos, liberdade de culto, não mais só a igreja oficial católica, reforma agrária pela taxação do latifúndio progressivo, o latifúndio improdutivo, incentivo à indústria e à agricultura e educação para todos, está ali, e mudança da capital para o Planalto Central. Projeto José Bonifácio, em 1821. O que aconteceu aqui? Só esses 3 itens aqui. O resto não. Mexer na escravidão? Nem pensar. De jeito nenhum. Fazer reforma agrária? Mas nem pensar. Que é isso, gente? Educar as pessoas para que elas se tornem cidadãs e comecem a dar palpite? Não, nem pensar. Então, essa foi a independência do Brasil, uma independência sob controle. O Brasil realmente se manteve como monarquia, o poder continuou centralizado no imperador e o Brasil continuou unido, o Brasil não se dividiu, embora a gente tenha observado várias guerras, rebeliões separatistas ao longo da história do Brasil, mas o Brasil não se dividiu. Então tem essa frase muito boa da professora Emília Viotti da Costa, que eu admirava muito e faleceu recentemente, faleceu ano passado. Ela diz o seguinte, a solução monárquica oferecia a garantia de uma revolução de cima para baixo, dispensando grande mobilização popular. Perigo mobilizar gente nesse clima, perigo. Então, assim, vamos fazer tudo de cima para baixo, devagarinho, não deixa esse povão participar, porque isso é muito perigoso. Okay? Mas aí que eu queria falar, já que nós estamos citando casos curiosos de corrupção, eu queria citar 2 exemplos. A Marquesa de Santos, Domitila de Castro Canto e Melo, Marquesa de Santos, amante de Dom Pedro I, é uma das razões da queda do primeiro reinado. Dom Pedro governou de 1822 a 1831, quando ele abdicou e voltou para Portugal. Uma das razões foi o grande escândalo pessoal envolvendo essa mulher, que vocês, se observarem bem, não tinha grandes atributos físicos, mas diziam que ela realmente conquistou de uma forma avassaladora o coração do Dom Pedro, ao ponto dela ser acusada de várias práticas antiéticas, vamos dizer assim. Nepotismo, favorecimento aos seus familiares, inclusive ao ex-marido, que tinha tentado esfaqueá-la, e depois foi pedir favores para ela, nomeação para um cargo na corte, para o ex-sogro, que também foi pedir ajuda para ela e conseguiu um cargo, conseguiu um negócio privilegiado na venda de lavras de minérios em Minas Gerais e deu uma parte do dinheiro para a Marquesa de Santos. E uma tentativa de homicídio. O Dom Pedro, em 1822, na véspera do Grito do Ipiranga, ele começou a namorar as 2 irmãs, a Domitila de Castro e a irmã dela, a Baronesa de Sorocaba. E teve um filho com a Baronesa de Sorocaba. Em 1823, o Dom Pedro teve filhos com 3 mulheres diferentes, a Leopoldina, a Domitila de Castro e a irmã dela. E a irmã da Domitila sofreu um atentado e diziam que a mandante era a Marquesa de Santos, coisa que nunca se comprovou, mas você vê que essa mulher era realmente um furor. E aqui tem umas frases interessantes de pessoas da época. O Lourenço Westing, cônsul-geral da Suécia no Rio de Janeiro. A paixão do imperador por essa mulher vai ao ponto de fazê-lo enlouquecer. Ela tira partido disso para enriquecer.
o Barão de Marechal, embaixador da Áustria no Rio de Janeiro. Quem pretende favores ou graças, faz-lhe corte. É o canal das promoções. Então você tinha que passar lá e com a ajuda da Marquesa de Santos você conseguiria qualquer coisa na corte de Dom Pedro. E o Conde Raguet, diplomata norte-americano, nenhum despacho do imperador se obtinha sem o patrocínio da Marquesa. Então é isso que a gente falou, né? Nepotismo, abuso de autoridade, tráfico de influências. Essa era uma personagem bastante simbólica da época. Um outro foi esse senhor aqui, Felisberto Caldeira Brant Pontes, foi marquês de Barbacena, ministro de Dom Pedro I, embaixador do Brasil em Londres. E ele se envolveu num grande escândalo que foi também uma das causas do fim do primeiro reinado, da abdicação de Dom Pedro, porque em 1828, 29, ele foi encarregado de contratar o empréstimo de 3 milhões de libras esterlinas em Londres, porque o Brasil estava quebrado e o Dom Pedro precisava desesperadamente de dinheiro. Ele negociou o empréstimo, mas embolsou 2% do valor do empréstimo, embora ele fosse um funcionário do Estado, ele era embaixador. Ele e um outro amigo dele, um outro embaixador também, o Barão de Gameiro. E tráfico de influência. Então esse foi o primeiro grande empréstimo do Brasil independente e já rolou uma propina logo ali, tá? Agora vamos então para o segundo reinado, né? Esse personagem aqui tão mítico hoje na história do Brasil, que é o Dom Pedro II, né? Os desafios do segundo reinado. Primeiro, manter a integridade territorial versus as rebeliões separatistas, que foram muitas. O desafio de manter o Brasil como monarquia constitucional versus república e federalismo. Manter a escravidão ou incentivar a migração estrangeira e o trabalho assalariado. Educar as pessoas ou manter todo mundo analfabeto. Grande desafio do segundo reinado. Reforma agrária versus latifúndio. Mercado interno versus uma economia agrícola de exportação, ou até a industrialização ou não do país. Isso tem como um personagem muito símbolo o Barão e o Visconde de Mauá, que tentou industrializar e fracassou. E principalmente fazer reformas mais profundas ou manter a ordem da estrutura social vigente. E o Segundo Império optou por isso, manter a estrutura social vigente. Então, o Segundo Império foi de estabilidade, o Dom Pedro II governou quase meio século, 49 anos e alguns meses, mas o Segundo Império também se caracteriza por esse medo de mexer na estrutura social vigente. Então, eu até chamo no livro 1889 de a miragem, né? Você tinha uma arquitetura imperial em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tinha uma nobiliarquia com o nome de barão, visconde, conde e assim por diante, marquês, mas a realidade do Brasil era de escravatura e de pobreza, de isolamento. Então, ou seja, um país que pretendia ser o que não era. E o imperador Pedro II era a vitrine disso. Ele era o símbolo disso. Um homem que realmente era muito culto, muito educado, amigo de escritores, filósofos, cientistas. Participou lá, eu conto isso no 1889, da invenção do telefone com o Graham Bell. Foi um dos primeiros a comprar telefone no mundo. Mas ele era apenas um símbolo de um país que deveria ser e não era. A realidade embaixo era de pobreza, escravidão, analfabetismo e concentração de riquezas. E principalmente esse fenômeno da escravidão, né? O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a acabar com o tráfico de escravos em 1850 e o último país a abolir a escravidão com a Lei Áurea em 1888. Ou seja, o Brasil resistiu a todos os esforços para acabar com a escravidão. Em 1831, pressionado pela Inglaterra, o Brasil aprovou no parlamento uma lei que acabava com o tráfico de escravos. E depois disso, nunca entrou tanto escravo no Brasil como até aqui. Nunca. Entrou mais de 1 milhão de escravos e tal. Então foi uma lei para inglês ver. Inglês ver. É uma lei para inglês, daí que vem a expressão, né? Isso é para inglês ver. Ou seja, sob pressão da Inglaterra, o parlamento... E o Brasil passou a importar escravos ilegalmente e sob as barbas das autoridades. As autoridades eram corrompidas, recebiam propinas, falsificavam documentos para ajudar os navios negreiros a desembarcar os escravos.
recebiam escravos em espécie, em forma de suborno. Há vários casos, relatos disso daí. Então, essa associação entre escravidão e corrupção, muito forte durante o segundo reinado. É interessante porque o projeto de acabar com a escravidão vinha de muito tempo. Na época da independência, o José Bonifácio já dizia: é tempo de acabarmos gradualmente com os últimos vestígios da escravidão entre nós, para que venhamos formar em poucas gerações uma nação homogênea, sem o que nunca seremos verdadeiramente livres, responsáveis e felizes. José Bonifácio, o patriarca da independência. O Brasil não acabou com a escravidão, porque isso não interessava a aristocracia rural escravagista. Então, os interesses dessa elite escravagista prevaleceram sob a opinião de um homem poderoso como José Bonifácio, em 1823. E aqui algumas frases interessantes do Joaquim Nabuco, grande abolicionista pernambucano, né, que ele dizia o seguinte: a grande questão da democracia brasileira não é a monarquia, é a escravidão. Isso durante a campanha republicana já. O problema não é se o Brasil é república ou monarquia, é a escravidão. Por quê? Porque a escravidão não consentiu que nos organizássemos. E sem povo, as instituições não funcionam, não tem apoio, a sociedade não tem alicerce. Ele está repetindo Platão, né? Interessante, se você não educa as pessoas, se você não promove essa sociedade, você não consegue organizar uma república virtuosa. Não consegue. E o Brasil era um mar de escravidão. Então, como é que você vai construir um país organizado, um país decente, um país justo, com oportunidades para todos, se 2/3 dos seus habitantes são não cidadãos, escravos, analfabetos, abandonados à própria sorte? Então é o que o Joaquim Nabuco está dizendo. Em maio de 1888 nós tivemos a Lei Áurea, essa é a sessão do parlamento que aprovou a Lei Áurea, mas o Brasil aboliu a escravidão e abandonou os seus escravos à própria sorte. Não deu terra, não alfabetizou, não promoveu oportunidades. E eu diria que até hoje nós pagamos um preço altíssimo por isso. A maior população carcerária no Brasil é descendente de negros. São os que ganham menos, os que têm menos oportunidades, os que são mais abusados pela polícia, os que moram nas periferias mais insalubres das grandes metrópoles brasileiras, os que estão mais seduzidos pelo crime porque não têm outra oportunidade. Ou seja, é um desastre. O Brasil empurrou esse problema com a barriga e nós até hoje não conseguimos resolvê-lo, né? O Brasil abandonou os seus escravos e descendentes à própria sorte. E aí vem a República, em 1889. A República vem um ano depois da Lei Áurea. Durante 67 anos, houve um pacto entre o trono brasileiro e essa aristocracia rural escravagista. Um apoiava o outro e um não mexia no interesse do outro. Então, os fazendeiros apoiavam o trono e recebiam títulos de barão, e a escravidão continuava, que isso era do interesse. Só que o século XIX é um século de grande transformação nas ideias, na tecnologia, na ciência, e também de um poder muito grande da Inglaterra, que se tornou uma potência abolicionista no final do século XVIII. E a Inglaterra passa a pressionar o Brasil a acabar com a escravidão. Passou a prender navios brasileiros, um forte aqui em Paranaguá foi bombardeado porque estava escondendo escravos ilegais. E pressionado pela Inglaterra, pelo ambiente filosófico de mudança dos tempos, pelo movimento abolicionista brasileiro, que foi a primeira grande campanha popular de rua na história do Brasil, foi o movimento abolicionista, milhares de pessoas nas ruas, nas praças, pedindo o fim da escravidão. O trono brasileiro também se converteu à causa abolicionista e fez a Lei Áurea. E aí os barões do café, os senhores de engenho, se sentiram traídos. É como se a monarquia tivesse puxado o seu próprio tapete, o seu pé de apoio. Ou seja, esse pacto se quebrou. Esse pacto que até então tinha funcionado bem durante 67 anos se quebrou. E os fazendeiros, os barões, se tornaram republicanos. Tem uma frase do Joaquim Nabuco, na véspera da proclamação da República, dizendo o seguinte: a lavoura está toda republicana. Aqueles barões do café, os viscondes, os marqueses, que até então apoiavam a monarquia, se tornaram republicanos, porque se sentiram traídos. E uma das consequências foi, aliás, essa foi uma das causas, são outras causas da proclamação da República que eu conto em detalhes
no livro 1889. Mas o regime desabou. Então eu diria que a monarquia mais implodiu do que foi derrubada no Brasil. Ela estava sem apoio, ela perdeu a sua consistência, especialmente na abolição da escravidão. Agora, existe uma contradição na história republicana também. Essa é uma república que promete muito e cumpre pouco. É isso que eu queria demonstrar agora. Então, essas eram as bandeiras republicanas antes de 1889, da campanha republicana do Quintino Bocaiúva, Saldanha Marinho, Silva Jardim, Prudente de Moraes, Campos Salles e assim por diante, né? Eles prometiam, primeiro, voto para todos, sufrágio universal. Incorporar toda essa massa de gente no processo de escolha dos governantes. Um sistema federalista, em que as regiões teriam maior autonomia do que tinham até então. O fim do mandato vitalício. Naquela época, os senadores eram para a vida toda, vitalícios. Eram eleitos e referendados pelo imperador e permaneciam no cargo a vida toda. A eliminação do Conselho do Estado, que era uma elite muito pequena, mas muito poderosa, que influenciava as decisões do imperador. A abolição do poder moderador, que o imperador poderia intervir na justiça, no parlamento, no executivo, à vontade. Ele estava sobre todos os demais poderes. E eles queriam que isso acabasse. Separação entre igreja e Estado e o lema Ordem e Progresso, que tinha um grupo chamado de positivistas, admiradores do filósofo francês Auguste Comte, que defendia a ideia de que sem ordem não há progresso. Então, assim, é uma república, mas tem que ser uma república muito bem conduzida, porque lá embaixo tem um mar de selvagens que, se você deixar incorporar no processo político, vai dar confusão. Então, ordem e progresso. E não é à toa que esse lema está na nossa bandeira. Mas eu diria que a nossa república não se caracteriza nem por ordem nem por progresso, é mais por confusão e muitas idas e vindas, né? Então, essa era a ideia civil republicana, mas uma república que incorporasse as pessoas no processo de decisão, promovesse cidadania, educasse as pessoas. Mas, na verdade, já tinha ali uma semente que eu diria que até hoje está muito forte na sociedade brasileira, que é uma índole, uma tentação autoritária. Então, esse aqui é o Floriano Peixoto, Marechal de Ferro, 2 anos antes da proclamação da República. Ele diz o seguinte: nosso país encontra-se em avançado estado de corrupção moral e precisa de uma ditadura militar capaz de limpá-lo. O que ele está dizendo assim? Olha, não vai dar certo esse negócio de incorporar o povo no processo decisório. É melhor a gente sai o rei, vamos botar um general. É melhor, é mais seguro. Vamos botar um general aqui, que aí a coisa não sai do controle. Tem raízes muito profundas isso, essa coisa do herói, o salvador da pátria, tem a ver com uma coisa mítica que tem em Portugal, do sebastianismo, que é o rei Dom Sebastião, que desapareceu numa batalha no Marrocos, e aí surgiu o mito de que uma hora esse rei encantado voltaria para restaurar a glória perdida de Portugal. O Brasil é um país sebastianista, milagreiro, de que alguma coisa vai acontecer, mas especialmente esse herói, um herói impoluto, um herói ético, um herói preservado atrás da cortina, que não se misturou com a confusão, com a roubalheira, com a maracutaia, e uma hora ele vai ser revelado, o nosso Dom Sebastião, e aí ele vai restaurar a moralidade pública. E está nas redes sociais hoje. Hora de trazer militares, golpe militar, tal. Tem candidato defendendo isso, um regime de força, porque não dá, para deixar esse povinho tomando decisão na política, não dá certo. É melhor ter um homem forte, bem mesmo, bem brabo, para resolver os problemas. Então, foi o que aconteceu. De fato, a República veio como um golpe militar. Não foi pelas urnas, até porque tinha muita fraude eleitoral no Império. A República se implantou com um golpe militar no dia 15 de novembro de 1889. O exército foi para a rua, derrubou o imperador e o Brasil rapidamente se tornou uma ditadura. Em 1891, o Marechal Deodoro fechou o Congresso, instalou de fato uma ditadura, a reação foi muito ruim, ele renunciou e aí entra em cena o Marechal de Ferro, o Floriano Peixoto, que implanta realmente um regime de muito sofrimento no Brasil, de gente presa,
exilada, muita gente morta. Então, o Aristídeos Lobo, que era um jornalista da época, ele usou essa frase aqui, né? O povo assistiu tudo aquilo bestializado. O que está acontecendo aqui? O povo não participou de nada. É uma revolução, de novo, de cima para baixo. E tanto quanto na independência, a República muda o regime de governo, mas não mexe na estrutura social vigente. Não mexe em nada. Então, estima-se que nessa época 90% da população ainda fosse analfabeta, em 1889, e quando eu nasci, em 1956, cabelinhos mostram isso, 50% da população ainda era analfabeta. Então, portanto, mais de meio século depois, 50% da população ainda era analfabeta. E essa república pagou um preço altíssimo para se consolidar, né? Foram 3 revoluções num período de 10 anos, depois a Revolução Federalista, que tem o famoso Cerco da Lapa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar a respeito disso, é uma guerra civil, e a Guerra de Canudos. No total morreram cerca de 30 mil pessoas para que a República se consolidasse. O que desmente um mito de que não há sangue na história do Brasil, de que o brasileiro aceita tudo de mão beijada e tal, que não reage e tal. Morreu muita gente na história do Brasil, e uma prova é a consolidação da República, né? 30 mil pessoas. Tanto assim que nessa época, já sob a ditadura do Floriano Peixoto, o Saldanha Marinho, chefe republicano civil, ele faz essa frase aqui: não era essa a república dos meus sonhos, não era bem isso que eu queria. Uma república autoritária, militar, que mata, que trucida, que prende, que exila, que censura a imprensa, que não respeita os direitos civis e principalmente que não mexe em nada na estrutura social vigente, não faz nada. E aqui o bisavô do Fernando Henrique Cardoso, capitão felicíssimo do Espírito Santo, Cardoso, que lá de Goiás mandou um telegrama para o filho, avô do Fernando Henrique Cardoso, que tinha feito a proclamação da República junto com o Deodoro, no dia 15 de novembro, e ele diz o seguinte: vocês fizeram uma república que não serviu para nada. Aqui, agora, como antes, continuam mandando os caiados. Legal, né? Interessante. Então, assim, os sonhos adiados em 1889, né? Primeiro, o país continuou dependente da economia agrária, exportadora e dos empréstimos externos. O Brasil não conseguiu se libertar dessa amarra aqui, não se industrializou, não conseguiu. O poder se manteve nas mãos da oligarquia rural e seus aliados. Então, quando o poder volta às mãos dos civis, com Campos Salles, em 1898, o Campos Salles, ele é o primeiro governante civil foi o Prudente de Moraes, mas ele governou num estado horroroso, assim, ele sofreu muito, aliás, sofreu um atentado, quase morreu. Quem começa realmente a organizar essa república, a pacificar, a consolidar a república, é o Campos Salles, em 1898. Ele inaugura a chamada política dos governadores, também conhecida como política do café com leite, entre os fazendeiros de Minas Gerais e os fazendeiros de São Paulo, que duraria até a Revolução de 30, até que essa república, a Primeira República, fosse deposta e alterada pelo Getúlio Vargas. O que era essa república? É a mesma aristocracia rural que antes era escravagista, não é mais agora porque a escravidão acabou, ela continua mandando na república. São os senhores de engenho, são os cafeicultores, os barões do café, os fazendeiros, que continuam mandando na república. A fraude eleitoral, o voto de cabresto, o coronelismo, o compadrismo, o clientelismo, o nepotismo, a corrupção, a propina, continua tão forte quanto antes era. Mas é uma república agora estabilizada porque mudou apenas a nomenclatura. Onde tinha o imperador, agora tem um presidente da república. Onde tinha os barões do café, que eram senhores escravos, agora tem os fazendeiros. Mas é a mesma república, não muda em nada. E essa república também não promove nada de transformação social. Então, diante desse cenário, eu queria agora voltar com vocês lá na Grécia de 2.500 anos atrás, que é essa república. Vamos checar o que é isso? O que o Platão estava dizendo na república, né? Tal homem, tal Estado. O Estado não existe por si mesmo, é resultado do conjunto das partes que o compõem. Quais são as partes que compõem o Brasil nessa jornada que a gente percorreu até agora?
Os governantes devem agir na promoção do bem-estar geral e da justiça, que é a harmonia e ordem entre as partes para o alcance dos objetivos comunitários, fundamental para a felicidade da República e seus membros. O papel da educação, o Estado justo, isso aqui vale repetir inúmeras vezes, o Estado justo não pode existir sem que os seus cidadãos desenvolvam as suas capacidades, talentos e interesses, sobretudo no que diz respeito à justiça e as demais virtudes. Ou, né, como dizia o Aristóteles, um esforço deliberado e continuado para atingir o estado virtuoso. Então vocês observem que o Brasil tem uma jornada realmente impressionante, conseguiu manter a sua integridade territorial, nunca mergulhou numa guerra civil do tamanho da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, que morreram 750 mil pessoas. A gente teve guerra aqui, mas nada comparado. É um país que, bem ou mal, conseguiu ir adiante, integrado, de dimensões continentais, mas ele falhou em algumas tarefas fundamentais, que é promover o conjunto da sua sociedade, distribuir oportunidades, distribuir riquezas, dar educação, incorporar essa enorme massa de excluídos no processo de construção do país. Então, eu diria que esse é um passivo que nós carregamos até hoje. Basta olhar as estatísticas. Claro que você pode dizer, não, de quando você nasceu, Laurentino, eram 50% de analfabetos, agora são só 8, 9. Melhorou, claro. A educação não é a melhor do mundo, mas quantitativamente, a gente conseguiu evoluir. Mas quando você compara o Brasil com os outros países, você compara com o Chile, ou com países vizinhos, com o Peru, com a Colômbia, a gente está muito lá atrás. Muito. Os nossos índices sociais são pavorosos. Então, eu acho que assim, não adianta apenas dizer assim, olha, o brasileiro é corrupto mesmo, nós somos um povo ruim. Não, a gente tem uma trajetória que não ajuda a resolver o problema. Por isso que eu disse que nós temos um passivo social, que é como se fosse um grande caixão de defunto, que a gente vai puxando enquanto a gente tenta caminhar em direção ao futuro. Pesado, 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 um cadáver insepulto, vários cadáveres insepultos. E nós vamos puxando, porque isso nos atrasa, nos atravanca. E por isso que eu falei que não adianta você chegar e promover um decreto amanhã no Congresso, uma medida provisória, uma série de coisas e tal, e pronto, agora o Brasil virou a Suíça. Não vira, porque nós temos, assim, entraves profundos de natureza estrutural, inclusive cultural, que tem a ver com esse toma lá da cá, com um Estado que distribui privilégios em troca de favores, de apoio político. Então eu diria que esse toma lá da cá que a gente vê hoje em Brasília, ele não é tão novo quanto parece. Ele é parte da nossa genética, da nossa gênese, da forma como nós nos constituímos. Então eu vou aqui para o último slide, que é algumas conclusões, né? Primeiro, organizado de cima para baixo, o Brasil vive hoje uma experiência inédita na sua história, tá? Então, assim, eu não quero que vocês vão dormir hoje, na minha segunda e última aula, pessimistas, pelo amor de Deus. O Brasil vem mudando mais lentamente do que a gente gostaria, mas existem grandes novidades acontecendo no Brasil. A primeira delas é um período de exercício continuado de democracia de mais de 3 décadas, como nunca houve antes. Nunca antes todos os brasileiros foram chamados a participar por tanto tempo da construção do futuro. Essa é uma experiência inédita na nossa história. E é uma experiência que a gente não pode jogar pela janela. Eu diria que hoje defender ditadura militar ou regime de força é desprezar e desrespeitar os brasileiros que nos antecederam e que lutaram pelo voto direto, que lutaram por uma democracia, que foram torturados, foram presos, alguns foram mortos, exilados, e que lutaram para que nós tivéssemos essa oportunidade de hoje construir o Brasil que a gente sonha, com o qual a gente sonha. Nós temos um sonho, né? De ter um Brasil melhor do que nós temos. E essa oportunidade, pela primeira vez, realmente está nas nossas mãos. Vai ter uma eleição daqui a 2 meses. Você quer a melhor oportunidade? Daqui a 3 meses, né? 2 meses e meio. Você quer a melhor oportunidade que essa para mudar o Brasil, que a gente quer mudar? Na eleição, na urna? Se essa é a nossa prerrogativa pela primeira vez,
Ou seja, não é mais o rei de Portugal, não é mais o imperador, não é mais o Dom João, não é um general, não é um ditador que está decidindo os rumos do país. Somos nós. E o nosso instrumento é o voto. Nós podemos mudar. Então, essa é uma grande novidade, né? A primeira vez. A democracia representativa brasileira é um desafio e um aprendizado para muitas gerações. A democracia, eu observo hoje uma certa exaustão da democracia brasileira. Tudo que nós estamos vendo hoje, esse desânimo, essa falta de esperança, é no fundo a exaustão de um mito que nós construímos para nós mesmos, que é o seguinte: teve uma ditadura militar, a ditadura de 64, fizemos uma campanha das diretas e a gente achou que bastava fazer uma ou duas eleições e o país virava um paraíso. Virava uma Suécia, um Japão, uma Inglaterra. E não, a gente foi lá, elegeu, o Tancredo morreu. Você vê, até tem uma coisa que quem podia imaginar um negócio desse, morreu assim de repente. Aí elege o Collor, se revela um grande corrupto, a gente tem que fazer um impeachment. E aí vem, e corrupção no governo do Fernando Henrique Cardoso em troca de um segundo mandato, corrupção no governo do Lula, corrupção no governo da Dilma, e a corrupção endêmica, e a Lava Jato em andamento, e todos os dias você vê novas denúncias acontecendo como se nada tivesse ocorrido nesse período. Ou seja, uma coisa realmente endêmica. Então, a democracia ela é um aprendizado. A gente precisa aprender que o voto tem consequência. Que não adianta cumprir o dever lá no dia 3 de outubro, é isso? Você vai lá, deposita o voto na urna e vai para casa e esquece em quem você votou. Esse voto vai ter consequência profunda na sua vida, vai afetar o seu emprego, a educação do seu filho, o bom ou mau funcionamento da sua empresa, tudo, a sua segurança, a saúde, a mobilidade urbana, tudo vai ser afetado por esse votinho que você botou lá na urna. E a gente não leva isso em consideração. No fundo, a gente continua esperando que o Estado seja um pai, um imperador, uma coisa que resolva os nossos problemas sem que nós precisemos participar desse processo. Então isso é um problema, né? Nós ainda temos uma certa nostalgia monárquica e autoritária. E temos esse desafio inacabado de construir cidadania, né, que inclui a mudança de padrões éticos e morais. Então, só para encerrar, o Sérgio Buarque de Holanda, que eu citei há pouco, ele também tem uma tese maravilhosa do homem cordial brasileiro. O Sérgio Buarque de Holanda discorre muito sobre o homem cordial brasileiro, que ao contrário do que nós imaginamos, assim, só ouvindo, não é o amigão, não é o acolhedor, o sujeito alegre que faz amizade fácil, se relaciona. Não, o homem cordial brasileiro, segundo Sérgio Buarque de Holanda, é um tipo enrustido. É um tipo não assertivo. Ele nunca diz claramente o que ele quer, porque ele tem uma agenda escondida. E a agenda dele obedece aos seus interesses pessoais, o da sua família, o do seu parentesco estendido, da sua parentela, dos seus clientes. Então, o homem cordial brasileiro é um ente político muito difícil de você negociar com ele, porque as intenções do homem cordial brasileiro nunca são claras, não são transparentes. Então, é muito difícil você negociar pactos políticos no ambiente do homem cordial brasileiro. Porque esse homem cordial brasileiro, ele nasce nesse ambiente de muita burocracia, de um cipoal de leis, de regulamentos, em que todo o poder era concedido pelo rei, ou ele era escravo e hoje ele é descendente de escravo, ele não tinha direito algum, a lei não era para ele era pobre, vivia isolado no campo. Então é um homem cordial que sempre está procurando uma solução que passa pelos regulamentos, passa ao largo das leis. O que nos leva ao famoso jeitinho brasileiro, né? Que você sempre encontra um jeito. Aí você fala, como assim? O que é o jeitinho brasileiro? Uma certa incapacidade da sociedade brasileira de pactuar claramente as suas leis e respeitá-las. Certo? Tempo atrás, a gente estava, eu e a Carmen, nos Estados Unidos, a gente não gosta de Nova York, de Miami, Las Vegas, a gente gosta de passear, fazer trekking em parques nacionais.
A gente estava num parque, perto lá no Grand Teton, perto do Yellowstone, baixa temporada, não tinha ninguém, mas a gente alugou uma cabine, tinha uma loja de conveniência, só nós dois, o resto parque, o urso por tudo quanto é lado, não tinha nada, e a gente tinha uma garrafa de vinho que a gente queria tomar no nosso chalé. E a gente não tinha saca-rolhas. Aí eu peguei a garrafa de vinho, fui lá na loja de conveniência e falei, pô, você podia abrir a garrafa para mim, para a gente tomar um vinho no chalé? Ele falou, não, não posso. Por que não? Porque a lei aqui diz que você não pode andar com uma garrafa aberta. Não pode, não pode. Você só pode ir lá e tal. E infelizmente eu não posso te emprestar o saca-rolho, não sei o que lá e tal. Eu falei, mas que absurdo, mas será que não tem um jeito de resolver isso? Não tinha. Então você olha, você fala, isso é um absurdo, isso é uma coisa louca, mas é uma sociedade que segue as regras, por mais absurdas que elas sejam. A gente teve que pegar uma caneta Bic e enfiar a rolha para dentro e tomamos o vinho, não foi? Mas a gente não conseguiu andar com a garrafa aberta 50 metros até o nosso chalé, porque a lei proibia. Então é uma sociedade que pactua seus regulamentos e respeita, por mais loucos e absurdos que eles sejam. A gente aqui não, a gente está procurando sempre cercar e resolver. Isso torna uma sociedade difícil de governar. Se não é impossível. E também essa coisa que eu estou chamando a atenção aqui, padrões éticos e morais, né? Então a gente cobra padrões de moralidade do Congresso, do Executivo, do governo, do Judiciário, que nós não respeitamos nas nossas relações privadas. Eu falei isso na aula, no primeiro dia, né? O brasileiro fura fila, anda no acostamento quando o trânsito está parado, deixa o som ligado até de madrugada sem respeitar o sono do vizinho, molha a mão do agente público quando precisa de um favor especial. Mas ele cobra esse. Então o brasileiro não respeita geralmente o outro. Não respeita o espaço público, joga lixo na rua. Eu já vi BMW abrir a coisa e pocket, uma latinha na estrada. Então, assim, a gente cobra padrões de natureza ética e moral do Estado brasileiro que nós não cultivamos nas nossas relações privadas. Como, segundo Platão, quem constitui esse Estado é o conjunto dos seus cidadãos, esse Estado sempre vai espelhar os nossos padrões éticos e morais. Você nunca vai ter uma sociedade mais corrupta, menos corrupta do que a média da sociedade. O que significa que o nosso primeiro desafio é qualificar essa sociedade pela educação, pela construção de cidadania. E essa é uma tarefa de muitas gerações. Não se resolve de uma hora para outra. Então eu diria assim, para resumir tudo, agora eu prometo parar. Primeiro, nós temos que calibrar as expectativas em relação ao Brasil. O Brasil está mudando, talvez menos, numa velocidade menor que a gente gostaria, mas o Brasil vem mudando. O Brasil merece que os nossos sonhos sejam alimentados, até porque nós não temos outro país. Se a gente não fizer o que deve ser feito nessa geração, os nossos filhos, os nossos netos vão pagar um preço altíssimo, tanto quanto nós estamos pagando pelo fato dos nossos bisavós não terem feito as reformas que eram necessárias lá atrás. E nós não podemos perder a esperança. Não podemos perder a esperança, porque perder a esperança é a pior coisa que pode acontecer conosco agora. E principalmente nós temos que persistir nas escolhas que nós fizemos. Em 1984, milhões de pessoas foram para a rua pedindo o direito de votar, e nós conseguimos esse direito. Então, não é agora que a gente vai dizer, então, vamos mudar porque não está dando certo. Chama um regime de força de volta, um ditador de volta para resolver os nossos problemas. Nós temos que persistir no caminho da democracia, sabendo que esse é um longo caminho de aprendizado. A democracia só vai realmente se consolidar no Brasil no momento que ela começar a devolver para a população as expectativas que nela foram depositadas, em termos de emprego, de saúde, de educação, de transporte, de oportunidades. Aí sim a democracia vai se consolidar. Mas não existe atalho possível, é isso. Nós temos que persistir, nós não podemos perder a esperança, não podemos aceitar o cinismo, que diz todo mundo rouba, eu também posso roubar, e persistir nos nossos sonhos, e principalmente não abrir mão. Então, por exemplo, eu fico muito preocupado em ver jovens que nunca viram uma ditadura defendendo uma ditadura, ou jovens
defendendo o voto nulo, como se essa fosse uma opção. Não, o voto nulo não é uma opção. Numa democracia você tem que fazer escolhas, por mais esquisitas que sejam. Até porque não pode votar nulo, tem que votar, tem que fazer escolhas. Então é isso. Então eu paro por aqui, deixo essa mensagem com vocês. Não percam a esperança, não desanimem. Até porque brasileiros lutaram no passado por coisas que pareciam intransponíveis. A gente conseguiu chegar até aqui, não é agora que a gente vai jogar a toalha. E aí amanhã, então, nós temos a aula do Deltan Dallagnol, que vem com uma visão mais fresca do presente, que eu evitei entrar hoje nessa selva, que é uma grande novidade também. Nós nunca tivemos um processo de combate à corrupção, por mais discutíveis que sejam as decisões tomadas, como nós estamos tendo agora.